Boa noite, galera, boa noite. Tudo jóia? Tranquilo? Beleza? Vamos começar então hoje a primeira aula de História Geral. Tranquilo? Já apresentei na última aula, mas eu sou o professor Otto. Vou trabalhar com vocês tanto História Geral quanto História do Brasil. Certo? Como vocês já sabem, então, quinta-feira às 8 começa a disciplina superior, correto? É isso aí, vamos lá então. Gurizada, vamos começar pelo começo, tá? Explicar para vocês, pré-história não são todos os vestibulares que pedem, certo? Eu vou dar um exemplo aqui de Santa Catarina, por exemplo. A UFSC não está no edital, mas está no UDESC e também pode aparecer no Enem. Então vamos dar uma olhadinha em História Geral, correto? Como eu falei para vocês, pré-história é o termo que vai designar o período que vem antes da escrita. Não é o período que não há ação, e sim o período que vem antes da escrita. Classicamente, a pré-história vai se dividir em 3 fases, correto? Paleolítico, neolítico e idade dos metais. Uma confusão grande que os alunos fazem é com o nome paleolítico e neolítico, trocando um com o outro. Então vamos para a etimologia da palavra. Paleo significa antigo, você sabe disso? Não, mas você sabe que neo significa novo, certo? Então só lembrar, neo é o novo. Se neo é o novo, o paleo tem que ser o antigo, correto? No período paleolítico, é aonde a gente vai passar do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, ok? Toda essa evolução se dá durante o período paleolítico, correto? Então vamos ver. Mas o que torna o nosso símio um hominídeo? Uma das características é a manipulação da natureza. O que significa manipular a natureza, rapaziada? O que significa manipulação da natureza? Controle da natureza, utilizar a natureza a seu favor. Certo? Ou seja, a partir do momento que eu vejo um osso, pego esse osso, olho para aquele macaco, no volcoscorno dele, e rumo o osso na cabeça desse macaco, pum, virei hominídeo. Show de bola? Eu peguei um osso, eu concebi esse osso não como uma coisa ali, eu concebi ele como uma arma. Certo? Eu manipulei. O homem é o único animal que faz isso? Usa a natureza a seu favor, sim ou não? Não, tem outros animais que também fazem. Me dá um exemplo aí de um animal que faz isso. Ó, o Joãozinho de Barro. O Joãozinho de Barro, ele não faz o ninhozinho dele? Mas como é que funciona? Como é que o Joãozinho de Barro faz o ninho dele? Ele está lá voando, avru, avru. Aí ele olha para uma passarinha, para a joa de barro e fala: nossa, que joa de barro mais apetitosa. Vou fazer uma baia para a gente. É assim que ele faz? Ou ele está lá, avru, avru, aí, barro casinha, barro casinha, barro casinha. Hein? Barro casinha. É porque ele age por instinto. Nós não, nós agimos por raciocínio, né? Nós usamos a razão para agir, correto? Então isso vai nos diferenciar. A gente manipula a natureza através do raciocínio, correto? Paleolítico, paleoantigo, lítio é referência à pedra. Então a pedra antiga ou a pedra lascada, correto? Então pegar as ferramentas utilizadas aqui são todas de pedra lascada. A tal da machadinha que você está vendo ali, correto? Lembrando que aqui nesse período nós vivíamos em bando, habitávamos cavernas e copas de árvores, caçadores e coletores, ou seja, nós não tínhamos uma economia produtiva, certo? Éramos caçadores e coletores. Todo grupo caçador e coletor, seja qual for, obrigatoriamente será nômade, correto? Agora, qual é o grande barato? O grande barato que os vestibulares fazem com muita... a pegadinha que os vestibulares fazem com muita frequência. Jogam o fogo para o neolítico ou jogam a agricultura para o paleolítico, correto? É um grande erro. Então vamos lá, lembrar que o fogo, a manipulação do fogo, foi conseguida pelo homem ainda no período paleolítico, ok? Galera, já no neolítico, a gente vai ter a revolução neolítica, correto? Que é justamente o início a introdução de uma economia produtiva. Ou seja, a gente passa a produzir nossos próprios alimentos. E também passa a domesticar animais. A partir desse momento, nós começamos a nos sedentarizar, correto? E sedentários começamos a ter uma organização social, certo? Então o início da organização social é do Neolítico. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Massa! Então vamos lá.
E para fechar, esses slides todos vão ser disponibilizados, tá? Então, porque se você tentar copiar tudo que tem nesses slides, vocês vão pirar, tá? A gente vai disponibilizar eles para vocês, tá? Então fica tranquilo que se você for tentar atrás de mim copiar, a gente vai se lascar aqui. E para fechar aqui, a gente vai ter a idade dos metais. Show de bola, galera? Na idade dos metais é onde começa a fundição de metal. E sabe o que é mais interessante? O homem aprende a fundir metais. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Estrutura mais forte para suas casas? Pontes? Não, ele começa fazendo o quê? Arma. Que é o que ele gosta de fazer, né? Matar os outros, né? Então, assim, depois que ele começa essa questão da construção de armas, os grupos que dominam a fundição passam a ser muito mais poderosos que os grupos que não dominam essa fundição. Então começa a haver um domínio do homem sobre o próprio homem, que vai gerar as classes sociais. A noção de propriedade privada e de classe social vai nascer aqui nesse período também. Correto? Show de bola, galera? Rapidinho, uma pré-história bem rapidinho, só para que vocês tenham uma noção do que é, né? E a partir da pré-história, a Idade Antiga, a gente vai dividir em 2 blocos, correto? Em 2 blocos. A Antiga Oriental, aonde a gente estuda os povos mesopotâmicos, os egípcios, os fenícios, os hebreus e os persas, que a aula de hoje vai ser essa, correto? E a aula de Antiga Ocidental, Antiguidade Ocidental, onde a gente estuda Grécia, Macedônia e Egito, e Roma, correto? Grécia, Macedônia e Roma. Show de bola, galera? Tranquilo? Então vamos começar com características gerais desses povos. Lembra que eu falei que vocês tinham que estudar a questão do modo de produção asiático, né? Pedi para vocês darem uma olhada em casa. O modo de produção asiático é uma característica das sociedades antigas do Oriente. Show de bola? O que significa isso? Todas as terras vão pertencer ao Estado, certo? E todos vão trabalhar para o Estado como forma de pagar pelo usufruto dessa terra. Você pode pagar ou com parte da produção, ou servindo como mão de obra nas grandes construções. Quando eu falo grandes construções, como eu me referi ao Egito, todo mundo pensa de cara em quê? Pirâmide. Só que a pirâmide não foi o que levou esses caras a se unir. Na verdade, esses caras se uniram por conta da necessidade de ampliação das áreas produtivas. As grandes obras que eu me refiro a princípio são as obras hidráulicas. Obras que têm por característica ampliar a área produtiva. Porque, galera, por exemplo, o Nilo. Vocês conhecem o ciclo de cheios do Nilo? Já ouviram falar nisso? O Nilo é um rio que está correndo aqui, está aqui o leito. Certo? E ele vai ter o seu ciclo de cheias. Então, quando ele enche, o leito dele alarga, correto? A única área produtiva do Egito eram essas áreas inundáveis, aqui alagadas. Correto? Entendeu isso? Então, assim, eu tenho como criar uma grande civilização só com essa área cultivável? Sim ou não? Não. Então eu tenho necessidade do quê? De ampliar essas áreas produtivas. Porque é o seguinte, galera, o Egito, fora dessa região, é praticamente todo semiárido. Certo? Então não é uma área adequada para o plantio e para a produção de alimentos. Então, como os egípcios queriam ampliar a sua população, eles necessitavam ampliar as áreas produtivas. Para ampliar a população, eu necessito ampliar áreas produtivas. Eu preciso produzir. Hoje, quando você pensa em ter filho, você pensa o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que me formar, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ter um marido bonito, tenho que comprar um iPhone, eu não posso mais falar, eu esqueço que eu não posso falar palavrão aqui. Né? Então, assim, tem que comprar um monte de coisa para aquele fedelho, correto? Na época, não, mas porque senão ele vai ficar traumatizado porque não tem um iPhone, né? Mas na época, galera, qual era a única coisa que limitava você ter ou não filho? Qual era? Se eu vou conseguir dar alimento para ele. Né? Se tem condição dele ser, né, de alimentar esse cara. Então, o aumento demográfico das civilizações estava intimamente ligado ao que, galera? A oferta de alimentos. Então, para ampliar as populações, eram necessárias essas obras que a gente vai chamar de obras hidráulicas, que são diques, canais de irrigação e represas.
Olha aqui, ó, vamos pegar esse exemplo. Está o leito do rio aqui, correto? Está o leito do rio aqui. O que é isso aqui? É um dique que está pegando a água e está jogando para canais de irrigação, correto? Essas áreas, essa aqui é área alagável, essa área aqui é fértil, correto? Porém, essas aqui não seriam. Elas só estão produzindo porque existiam essas obras hidráulicas. Show de bola, galera? Tranquilo? Entenderam o que é a sociedade hidráulica? Cai na prova, o cara fala, a sociedade hidráulica é a sociedade que depende da água. Aí eu pergunto a vocês, meu amigo, qual é o ser vivo que não depende da água? Né? Vamos lá, toca o baile. Outra característica geral dessas civilizações é terem uma religião politeísta. Vários deuses que se relacionam e formam seus sistemas mitológicos. Qual é a grande exceção? Os hebreus, que são os inventores do monoteísmo. Show de bola? Então lembra, eu estou na Antiguidade Oriental, todos os povos serão politeístas, exceto os hebreus. Bem, aí a gente vai ter outra característica dos povos orientais, é pertencer, a esses que a gente estuda, né? Pertencerem à região que a gente chama de crescente fértil. Crescente por quê? Olha o formato que ela tem. Formato de lua crescente. E fértil por quê? Porque essas regiões são banhadas pelo rio Nilo, o Tigre e o Eufrates, e não tem um aqui que se chama Rio Jordão. Então aqui eu tenho a Mesopotâmia, aqui eu tenho os hebreus e os fenícios, aqui eu tenho os egípcios, certo? Os persas estão aqui, ó, certo? Nessa região. Eles vão entrar, eles vão invadir essa região justamente para ela ser mais fértil. Ok? Entenderam o que é o crescente fértil? Essa região que vai delimitar o quê? As áreas férteis do Oriente. E é muito interessante, porque o que tem aqui? Semiárido. O que tem aqui? Semiárido. O que tem aqui? Semiárido. O que significa? Quem está aqui quer sair? Sim ou não? E quem está aqui quer entrar? Ou seja, o pau vai cantar aqui dentro. Correto? Na antiguidade, período todo da antiguidade, o pau vai cantar. Olha lá, começar a discutir a questão dos povos mesopotâmicos. Primeiro vamos para o nome, entender o que é. Mesopotes, entre águas, meio de águas. Entre rios. Que rio, gente? O Tigre e o Eufrates. Então essa região que fica entre esses rios é o que a gente chama de Mesopotâmia. Só que diferente do Egito, né? No Egito tem os egípcios. Na Mesopotâmia tu vai ter uma série de povos, certo? Sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Falar um pouquinho de cada um desses povos. Os sumérios. Vocês já ouviram falar nesses caras, gente? Sim ou não? Esses caras inventam uma coisa extremamente importante pra gente. Qual? A escrita, justamente. Os sumerianos são os inventores da escrita cuneiforme. Primeira forma de escrita, certo? E eles também se organizavam, outra coisa interessante, é que eles vão meio que elaborar essa organização em cidades-estados. Que é muito comum o aluno, né, está lá na prova, o primeiro povo a se organizar em cidades-estados foram os gregos. Aí tu lembra de Esparta, lembra de Atenas, é isso mesmo, puf. Não, gente. Os gregos começam a se organizar em cidades-estados no período arcaico, em 4000 a.C. Então eles se organizam em cidades-estado muito antes dos gregos pensarem em começar a se organizar, correto? Esses sumerianos são invadidos pelos acádios, certo? Que através da ação de um rei muito conhecido, que é o rei Zagão, certo? Esse rei ele vai dominar as várias cidades, estados sumerianas e vai organizar o primeiro império da Mesopotâmia. Então os sumerianos são os primeiros habitantes, mas os acádios são os primeiros a formarem um império. Show de bola, galera? Entenderam isso? Mas através do rei Zagão. E os amoritas? Já ouviram falar neles? Esses caras são extremamente importantes, mas eles são mais conhecidos como babilônicos. Por quê? Porque eles fundam uma cidade chamada Babilônia, justamente. E qual a relevância desses caras para a história? Imensa. Um rei muito conhecido chamado Hammurabi criou o primeiro código de leis escritas da humanidade. Como é que é o nome do código? Código de Hammurabi, certo? Que vai se basear na lei do talião. Já ouviram falar nisso? Lei do talião? A lei do olho por olho, dente por dente. Vou dar um exemplo.
O Código de Hammurabi fala, se um arquiteto constrói uma casa e essa casa desaba e mata o filho do dono, o filho do arquiteto será morto. Entendeu? Não é o arquiteto, é o filho, ele não me matou, ele matou meu filho. Então, o filho dele será morto, olho por olho, dente por dente. Entenderam a moral do Código de Hammurabi? Depois a gente vai ter aqui os assírios. Esses assírios, eles são bastante interessantes, galera, porque eles são conhecidos pela sua crueldade em batalha. Os caras cortavam as orelhas, cortavam o bilau, certo? E a galera morria de medo deles. Não é à toa que esses caras aqui vão dominar toda a Mesopotâmia, vão dominar aqui a região da Palestina e vão dominar o Egito também. Correto? Porque todo mundo que gosta do pinto, quando via o assírio, saía correndo. Né? Massa! Esses caras são dominados pelos caldeus, que apesar de terem pinto, encararam os caras e levaram essa guerra. Eles são chamados de neo-babilônicos. Eles vão revitalizar a cidade da Babilônia. E aqui tem uma historinha muito bonita. Já ouviram falar de um rei chamado Nabucodonosor? Já ouviram falar desse cara? Esse cara, o nome dele é feio, mas o que ele fez para a sua amada é lindo. O que ele fez para a sua amada? Jardins Suspensos da Babilônia, né? Que é um zigurate, que o zigurate é feito desde a época dos Sumérios, diga-se de passagem, que é um zigurate, certo? Que em cada uma dos seus andares, digamos assim, cada um dos seus pavimentos, tem um jardim em volta, né? Uma obra muito bonita. Bem, vamos então para os egípcios. Galera, lembra-se do que eu falei? A representação está aqui, ó. O rio Nilo, o leito normal, a área alagável. Então essa é a área produtiva, ó, inundações. Essa é a área produtiva do Nilo. Correto? Fora isso, eu tenho que fazer o quê? Obras hidráulicas para ampliar a área produtiva. Show de bola, gurizada? Entenderam? Aqui você vê ele mais ou menos inteiro, né? Você pode ver que o verdinho fica sempre restrito ao quê? Às margens do Nilo, né? Vamos lá. A sociedade egípcia se dividia em estamentos, né? Lá no topo a gente tem o faraó, abaixo os nobres e sacerdotes, depois os escribas e os artesãos, e por fim os camponeses, os servos e os escravos. Calma aí, tem escravo ou não tem escravo, gente? Tem. Mas a mão de obra básica para a construção das grandes obras, sejam elas pirâmides, sejam elas obras hidráulicas, vai ser qual? Servidão ou escravidão? Servidão, certo? Então, se lá o vestibular estiver dizendo para vocês, as grandes obras do Egito foram construídas graças à grande disponibilidade de mão de obra escrava. Resolve-se coisa do demônio, está amarrado em nome de Deus. É o quê? Servo, servidão coletiva. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Vamos lá então. Pirâmide social. Aí a gente tem que dar uma olhadinha no processo histórico evolutivo dos egípcios. Mais ou menos por volta do ano 6000, na região do Egito começaram a se organizar os nomos. O que são nomos? São sociedades, são pequenas sociedades autônomas que se espalhavam ao longo do Nilo, as margens do Nilo, correto? Elas eram autônomas, autossuficientes, governadas por um nomarca, certo? O que aconteceu? Esses nomes eles vão crescendo, certo? Só que chega um determinado momento que começa a faltar o quê? Área cultivável, certo? Ou seja, a expansão demográfica do nomo esbarra na dificuldade de cultivo, né? Na dificuldade de conseguir áreas produtivas. Um só nomo não conseguia mão de obra suficiente para fazer aquelas grandes obras. Gente, os caras se organizavam em 10 mil, 20 mil para fazer uma obra hidráulica. O nomo não tinha essa população. Os caras iam passar 200 anos fazendo canal hidráulico, se um nome só. Então, por conta dessa necessidade da ampliação de mão de obra para execução das obras de ampliação das áreas cultiváveis, no ano de 3500 a.C., esses nomos se organizam em dois reinos. Eles se unificam em dois reinos, certo? Eles se unem em dois reinos. O Alto Egito e o Baixo Egito. Ou seja,
os nomes que habitavam essa região se unem, e os nomes que habitavam essa região também se unem. Forma-se o Alto e o Baixo Egito. Galera, é muito comum o aluno colocar o Alto Egito aqui e o Baixo Egito aqui. Agora lembrem, quem fez o mapa mundi desse jeito? A Europa. Se colocou no centro do mundo, correto? Então isso aqui não é alto, isso aqui é baixo. A visão europeia que desenhou o mapa colocou isso aqui em cima, isso aqui embaixo. A Terra é redonda, não tem em cima e embaixo, certo? E aí eu digo, onde é que é a foz do Nilo? Aqui ou aqui? Aqui, né? Aqui é a nascente aqui, a foz aqui em cima, correto? Eu falei cagada aqui. Então, olha só, não pode falar cagada. Olha só, fala bobagem, né? Ó. Então, assim, o Egito, o Nilo, ele está desaguando aqui. Galera, o único rio que eu conheço que corre de baixo para cima é o da Caverna do Dragão. Todos os outros correm de cima para baixo. Então, aqui é o alto, aqui é o baixo. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Entendeu, gato? Entendeu, gato? Coisa mais querida. Então eles vão se unir por quê? Já que você entendeu. Entendeu pra cacete. Eles se unem para conseguir ampliar as áreas produtivas. Eles se unem para... né? Exatamente. Vamos lá então. Galera, o Egito, depois de se dividir em Alto Egito e Baixo Egito, ele vai se organizar no ano de 3200 em um império, certo? Menéis unifica o Alto e o Baixo Egito e se torna o primeiro faraó do Egito Antigo. E durante o período imperial, que vai ser governado por faraós, a gente vai ter o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Quais as principais características do Antigo Império? As grandes construções, certo? As pirâmides de Gizé, lá. Quem fez? Servos coletivos ou itens, eu deixo a você a dúvida, certo? O Médio Império, qual é a grande marca? A invasão dos Hicsos, um povo de origem semita, que inventou o carro de guerra, que entrou no Egito e dominou o Egito inteiro, certo? E aí o Novo Império vai começar junto com Amoses, expulsando os egípcios, os Hicsos, correto? Então os principais tópicos do Novo Império: o Êxodo, que é a fuga dos hebreus, né? Segundo reza a lenda, Moisés lidera os caras na abertura do Mar Vermelho, certo? Que é o que? A fuga dos hebreus do Egito. O monoteísmo de Akhenaton, porque a religião do Egito é mono ou politeísta, gente? Politeísta. Galera, uma dica, ó, toda vez que na prova de história tiver conceitos como único, exclusivamente, sem nenhuma exceção, em história, grande parte das vezes está denunciando um erro. Por exemplo, se eu digo para vocês, a religião do Egito era politeísta, correto ou errado? Se eu digo a vocês, a religião do Egito era politeísta, correto ou errado? Correto? Agora se eu falo, em todas as fases do Egito, a religião foi exclusivamente politeísta, correto ou errado? Errado. O exclusivamente está cagando a questão, correto? Olha só, de novo. Monoteísmo de Akhenaton. Akhenaton, na verdade, ele não se chamava Akhenaton, ele se chamava Amenófis, aquele que trabalha, office, né? Office de ofício, Amon-Office, aquele que trabalha para Amon. Só que os sacerdotes de Amon começaram a encher o saco dele, e ele decidiu matar tudo que era Deus e deixar apenas Atom. Então ele trocou de nome também, ele passou a ser Akhenaton, aquele que louva Atom. E esse cara também é conhecido por ter casado com a mulher mais bela do Egito. Quem é ela? Quem é ela? Cleópatra era nariguda e feia. Ela é a Nefertiti, correto? Que é a mais bela mulher do Egito. E no final das contas vamos ser dominados pelos persas. Galera, falar um pouquinho dos fenícios. Os sumérios inventam a escrita, mas quem inventa o alfabeto são os fenícios. Por quê? Porque eles especializavam muito pelos. E para conseguir organizar a venda, a compra, a negociação, era muito difícil eles aprenderem dois sistemas de escrita de cada povo. Então eles pararam de grafar
a algo, né? Tipo, né? Em chinês. Mamãe vou no cinema, né? Mamãe vou no cinema, você vai junto, né? Eles pararam de grafar isso e começaram a grafar o quê? O som, né? Ba, né? Ou seja, eles começaram a gravar o som. Porque aí assim, meu querido, se eu chego nos Estados Unidos e falo I want a big sanduíche, o cara lá vai me entender, não vai? I want a big sanduíche. Ué, grafei o som, então não interessa, pro Feliz não interessava como é que o outro povo escrevia, até porque ele não escrevia, né? Mas facilita na comercialização. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Vamos ver aqui. E lembrar também para vocês, então, que eles vivem hoje no atual Líbano, tá? Bem, os persas. Eu falei em Pérsia, eu falei em guerra, certo? É o segundo grande império da antiguidade. O primeiro o egípcio, o segundo é o persa, o terceiro o macedônico e o último o romano, correto? Ele vai organizar em sapátrias, certo? E a religião será o zoroastrismo, do profeta Zaratustra, correto? Que vai criar essa ideia de dualismo, o bem e o mal, né? O Deus do bem e o Deus do mal. Esse dualismo, por isso que a gente vai dizer que é monoteísmo, mas isso é muito complicado, essa afirmação, certo? Coloquei aqui até para a gente discutir, porque ela é muito complicada. Porque Iramã também era visto como um Deus. Deus do mal, mas é Deus. Então não é mono, coisa nenhuma. Mas muitos lugares aparecem como o zoroastrismo como monoteísta. E por fim, aqui a gente coloca os hebreus, né? O povo de origem semita, que habitava a região da Palestina, que dá origem ao povo que hoje nós chamamos de judeu, e que tem no Pentateuco, né, os 5 livros do Antigo Testamento, o seu livro sagrado. Show de bola, galera? Só tem uma luz bem rápida nas sociedades da Antiguidade Oriental. Por quê, galera? São poucos os vestibulares que caem nisso. A grande maioria dos editais dos vestibulares, do conteúdo programático dos vestibulares, começa a partir da Grécia. Tanto que eu vou dar uma aula de Grécia para vocês, vou dar uma de Roma, não vai ser essa correria. Eu apresentei para vocês simplesmente os povos orientais, para vocês saberem que eles existem e entenderem mais ou menos como funciona. Espero que tenha conseguido apresentá-los de forma adequada. Show de bola, galera? Tranquilo? Vamos para o intervalo, já já a gente volta.